Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Dia. Sejam todos muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Um privilégio para nós receber todos vocês aqui. Essa é a terceira mensagem da nossa série de mensagem intitulada Vocação Secular. Nessa série nós estamos explorando aquilo que as Escrituras e a teologia cristã nos ensinam sobre o trabalho com Deus. Como é que nós podemos usar o nosso trabalho como algo que pode engrandecer o nosso Deus, que pode cumprir a missão e o propósito que Ele tem para nós. Grande parte da nossa vida nós vamos gastar no nosso ambiente de trabalho, realizando as tarefas que o trabalho nos oferece. Como é que nós podemos fazer isso de uma maneira que funcione como uma adoração a Deus, que seja uma vocação de Deus para nós, que seja a nossa missão, o lugar onde nós vamos ver a transformação de Deus acontecer. Conforme aquilo que temos aprendido aqui, uma das grandes dificuldades que nós temos de associar o nosso trabalho com a missão que Deus nos dá, com o chamado que Ele tem para nós, é que nós temos uma visão muito dividida entre aquilo que é uma vocação e aquilo que é o nosso trabalho. As coisas santas acontecem entre as quatro paredes da igreja, mas as coisas seculares acontecem no nosso trabalho e nós temos muita dificuldade de fazer isso acontecer, de aproximar. Existe um abismo conceitual que separa aquilo que nós fazemos aos domingos e aquilo que nós fazemos durante a semana e o final de semana. E essa mentalidade que encontra somente nas atividades religiosas, que restringe aquilo que é santo, aquilo que é feito para adoração, para atividades religiosas, nós perdemos de vista que nós podemos infundir com o propósito de fazer tudo o que nós fazemos todos os dias, incluindo o nosso trabalho, para a glória de Deus, como um ato de adoração, como uma resposta ao chamado que Ele tem para nós. E a melhor maneira de observar isso é entender que as Escrituras nos oferecem uma teologia do trabalho. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um Deus que manifesta na criação o trabalho como ele deveria ser. Ele mostra na criação o modo como o trabalho deveria acontecer. Nós vemos na queda o trabalho como ele ficou, um ato não mais realizado em parceria com Deus, mas um ato individualista, um modo autocêntrico de fazer com que o trabalho seja ou o nosso Deus ou a nossa maldição. Mas nós encontramos na redenção um chamado de Deus para nós. E é um chamado tão intenso de Deus para nós, que tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo o que nós fazemos agora é redirecionado para Ele como resposta a essa graça que Ele nos oferece. E enquanto nós trabalhamos hoje, nós esperamos o dia em que nós vamos ver a glória do trabalho restaurado em Cristo Jesus, quando nós veremos o trabalho como ele deveria ser lá na criação, o dia em que Deus vai transformar todas as coisas e nós vamos experimentar o trabalho como ele é. J.I. Vesser, como nós já mencionamos, ele diz: todos os trabalhadores devem saber que Deus os chamou para servi-lo no trabalho e não fora dele. O seu trabalho é um lugar de serviço a Deus. O ambiente de trabalho, onde você está, com as dificuldades que existem, digital, presencial, perto ou longe, esse é o lugar que Deus chamou você para servir a Ele. Esse é o ambiente, esse é o contexto que Ele deu para você e mais ninguém, para fazer ali o reino dEle conhecido, a mensagem dEle conhecida. E o objetivo não é que todos se tornem de algum tipo de clero, pastor, bispo, para servir ao Senhor, muito pelo contrário. A nossa identidade como seguidores de Cristo agora faz toda a diferença em tudo o que nós somos. Nós somos escravos de Cristo antes de qualquer coisa.
Nós somos médicos de Cristo servindo em hospitais. Nós somos professores de Cristo servindo em escolas. Nós somos pessoas trabalhando no mercado de trabalho como agentes de Deus no mundo antes de mais nada. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Na nossa primeira mensagem, nós percebemos que o trabalho pode ser um ato de adoração. Quando Paulo ensina escravos no primeiro século a funcionarem no seu trabalho e no seu serviço, ele diz o seguinte: façam tudo o que fizerem de todo o coração para o Senhor. A adoração, o serviço de escravos poderia ser de tal forma infundido de propósito, de tal forma infundido de dedicação, que ele poderia ser feito para o Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: você conhece o seu chefe, você conhece o seu Senhor, você não trabalha para ele. Sim, ele assina o seu cheque no final do mês, sim, ele é responsável pela empresa que coordena, mas não é para ele que você trabalha. Tudo o que você fizer, você pode fazer para o Senhor, não para homens, sabendo que é do Senhor que nós vamos receber a herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo no ambiente de trabalho. Nós estamos servindo o nosso Senhor, e servir ao Senhor é um ato de adoração. Quando nós tiramos a separação entre o sagrado e o secular, quando nós entendemos que nós somos chamados para uma vida sagrada em todas as áreas da nossa vida, o nosso trabalho se torna um ato de adoração a Deus. O próprio trabalho se torna um ato de adoração. Os Guinness diz o seguinte: é verdade que o chamado que Deus tem, é a verdade de que Deus nos chamou para si de modo tão decisivo, que tudo o que somos, o que temos e fazemos é investido de especial devoção, especial adoração, direção e dinamismo para ser vivido como resposta ao chamado de Deus. O nosso trabalho pode ser vivido de tal forma que seja uma resposta de adoração ao nosso Senhor. Mas nós vimos na semana passada também que Deus tem um chamado para cada um de nós. Existe um chamado de Deus ao trabalho, e nós vemos que esse chamado de Deus oferece para nós uma nova proposta. Ele nos ensina um novo modo de ver o nosso trabalho. Pedro diz o seguinte em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5: à medida que se aproximam dele, à medida que nós caminhamos com Cristo Jesus, à medida que nós nos tornamos mais íntimos dele, vocês, como pedras vivas, vão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Essa frase de Pedro, ela é muito importante. Ela é escrita para pessoas que estão vivendo em um mundo vil, corrompido, que os rejeita. Eles estão vivendo debaixo de perseguição. E naquele ambiente hostil, Pedro está lembrando: naquele lugar, vocês são sacerdotes, vocês oferecem sacrifícios. E quando nós olhamos para o mercado de trabalho, sacrifícios são feitos o tempo todo. Pessoas sacrificam suas vidas no altar das suas realizações, na busca por salário, na busca por status. Existem sacrifícios sendo feitos de tempo, relacionamento. Pessoas que perdem seus contatos com seus pais, com seus parentes, com seus amigos, porque precisam trabalhar de tal forma para encontrar no trabalho algum tipo de satisfação pessoal, algum tipo de afirmação pessoal, que eles abandonam tudo. Pedro nos ensina algo diferente. Ele diz que a nossa vida tem que ser um sacrifício para o Senhor. Que tudo o que nós fazemos como sacerdotes dele deve ser feito em maneira a oferecer a Ele a nossa vida, as nossas coisas, o nosso trabalho, as nossas ações, os nossos relacionamentos, de tal forma que, como sacerdotes de Deus, sacerdotes de Cristo Jesus, no ambiente de trabalho, as nossas ofertas espirituais a Ele sejam feitas ali, para o Senhor, por meio do nosso trabalho. Sacrifícios aceitáveis a Deus, porque nós somos chamados para estar no mundo, para viver de maneira exemplar no mundo, para calar a insensatez daqueles que nos perseguem com boas obras.
Nós fomos colocados no ambiente de trabalho para, naquele lugar, anunciar as virtudes de Cristo Jesus. Dave Ramsey diz o seguinte: quando nós trabalhamos para um chamado maior, isso muda a qualidade do nosso trabalho. Quando nós entendemos que quando nós estamos no trabalho, nós estamos servindo a Deus em resposta a esse chamado que Ele tem para nós, nós melhoramos a qualidade do nosso trabalho. Quando você presta contas para o seu chefe, e tudo o que existe no seu trabalho é o salário no final do mês, o seu trabalho vai ser empenhado, vai ser dedicado, mas vai ser sempre autocentrado. Mas quando você trabalha para Deus no seu ambiente de trabalho, que você presta contas para Ele, excelência no seu trabalho já não é mais opcional, integridade não é mais opcional, serviço não é mais opcional. A qualidade do nosso trabalho vai ser afetada quando nós finalmente entendemos que ali nós somos sacerdotes de Deus, que ali nós somos chamados por Deus para trabalhar. E é isso que nós temos chamado de vocação secular. A nossa vocação, o nosso chamado de estar lá fora, fora da igreja, no ambiente de trabalho, onde quer que você trabalhe, qualquer que seja o seu trabalho. Essa é a vocação que Deus deu para vocês. Essa é a vocação que Ele entregou e confiou a vocês. Esse é o chamado que vocês têm. O nosso chamado pode ser diferente. Deus pode ter me chamado para estar hoje aqui como pregador. Deus pode ter me colocado aqui hoje para falar com vocês a respeito da palavra dEle. Mas eu nunca vou conseguir realizar essa missão no seu ambiente de trabalho. Eu nunca vou conseguir pregar nos lugares onde você vai. Eu nunca vou conseguir falar de Cristo para os seus amigos do trabalho. Se a missão de Deus ficar comigo, porque eu sou especial, porque eu tenho um chamado religioso, a igreja vai padecer, a missão vai padecer, nós vamos padecer. Como seguidores de Cristo Jesus, vocês vão padecer, porque essa missão é nossa. Deus nos colocou em lugares diferentes, com propósitos diferentes, com intenções diferentes. E é por isso que nós precisamos olhar para o nosso trabalho como uma missão. Nós não podemos olhar para o nosso trabalho somente como as atividades do meio da semana, somente como um meio de sustento, somente como um meio de realização, somente como um meio de satisfação. Nós precisamos olhar para o nosso trabalho de uma maneira estratégica, para encontrar ali o ambiente missional que o Senhor deu para cada um de nós, para fazer ali o mais importante trabalho de transformação que pode acontecer, de fazer ali o reino de Deus conhecido, a mensagem do Evangelho conhecido, através das nossas vidas. Onde quer que você esteja, não importa qual o trabalho. Porque quando nós trabalhamos para o Senhor, não faz diferença se nós temos um trabalho em uma grande multinacional ou se nós trabalhamos em casa com os nossos filhos. Trabalhar para o Senhor significa que todos os nossos trabalhos são feitos para Ele da mesma forma, com a mesma excelência, com o mesmo propósito. Quando nós olhamos para as Escrituras, é isso que nós encontramos. Mas, a bem da verdade, nós sabemos que é difícil pensar em trabalho em termos ministeriais. É difícil pensar no trabalho de uma maneira missional. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você pudesse exercer o seu ministério no seu ambiente de trabalho, o que é que você faria? Se você pudesse, no seu ambiente de trabalho, tal como está, exercer ali o seu ministério, o que você faria? Você montaria um grupo de oração? Você faria um estudo bíblico? Você ofereceria conselho para as pessoas? Normalmente, quando nós pensamos em ministério dentro do ambiente de trabalho, nós pensamos dentro das categorias secular,
e sagrado. Nenhuma dessas coisas estão erradas. Mas você percebeu que todas as coisas que eu citei são coisas que você vai fazer quando não estiver trabalhando? São coisas que você vai fazer exatamente quando você não trabalhar. Você vai fazer um estudo bíblico, você não vai roubar do seu chefe aquele tempo. Você vai fazer uma reunião de oração, você não vai fazer isso enquanto a empresa te paga. A nossa dificuldade de entender o nosso trabalho como algo que pode ser feito para o Senhor é tão grande, que quando nós pensamos em levar a nossa missão, em levar o nosso ministério para dentro do ambiente de trabalho, nós pensamos no molde da igreja, nós pensamos exatamente naquilo que nós fazemos quando não vamos estar trabalhando. Scott Ray diz o seguinte: é muito raro ouvir pessoas que consigam conectar o próprio trabalho que realizam com o seu serviço a Deus. O próprio trabalho. Não que exista qualquer problema em orar pelos seus companheiros de trabalho. Não que exista qualquer problema em fazer um grupo de oração com eles. Encontrar momentos para falar do Evangelho para eles. Nós devemos fazer todas essas coisas. Mas lembre-se, esse é o tipo de atitude, de ação, que nós vamos fazer quando nós não estivermos trabalhando. Nós precisamos olhar para o nosso trabalho nos moldes de Paulo, que nos diz o seguinte, em Colossenses capítulo 4, sejam sábios no procedimento com os de fora. Sejam sábios. Quando nós entendemos que o nosso trabalho é o nosso ambiente de missão, nós precisamos fazer isso com sabedoria. Nós precisamos encontrar um modo correto de fazer. Mas nós precisamos infundir o nosso trabalho com essa frase: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu ambiente de trabalho te oferece muitas oportunidades. Todos os dias o Senhor coloca na sua frente pessoas que podem precisar do seu aviso, que podem precisar do seu conselho, que podem precisar de você. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. J.D. Greear, ele conta uma história muito interessante que acontece na igreja dele. Ele diz que ele reúne um grupo para fazer uma viagem missionária e entre eles estava um piloto. E esse piloto ele ficou absolutamente entusiasmado com a missão. E o coração dele se encheu de fervor por aquilo de um jeito que ele não conseguia ficar mais quieto. Ele voltou para a sua igreja e não parava de falar a respeito da viagem, das oportunidades no que Deus tinha feito, e ele decidiu que faria da vida dele um meio de propagação do Evangelho. Em uma ocasião em que estava com a aeronave estacionada, terminada a apresentação de segurança das aeromoças, ele então pega a palavra e começa a conversar com as pessoas, com os passageiros que estão ali. E ele diz o seguinte: quantos de vocês conhecem a Cristo Jesus como Salvador? Levante a sua mão. E timidamente algumas pessoas levantaram suas mãos. E aí ele falou assim: se o nosso avião cair hoje, você sabe para onde você vai? E ficou aquele silêncio no avião. Ninguém se mexia. De repente, ele olha para as pessoas e diz o seguinte: porque se você não sabe, encontra essas pessoas com as mãos levantadas nessa aeronave, que eles sabem te dizer exatamente o que você precisa saber para ter uma certeza de salvação em Cristo Jesus, mesmo que esse avião caia. Foi demitido. Você não pode iniciar um voo dizendo que ele vai cair. Esse foi o último voo dele naquele lugar. O coração estava no lugar certo, a mensagem estava no lugar certo, mas exige sabedoria em como fazer. Foi uma mensagem impactante? Foi. Deixou pessoas pensativas? Com certeza. Mas também deixou pessoas em pânico. A tripulação teve um péssimo voo. Qualquer chacoalhada do avião era pânico. Nós temos que levar a nossa missão para o ambiente de trabalho, mas nós precisamos fazer isso de um modo sábio. Nós não estamos sendo pagos pelos nossos chefes para gastar do tempo deles
para fazer a nossa missão. Nós precisamos aprender a infundir no nosso trabalho quem nós somos em Cristo Jesus e fazer o que nós somos chamados para fazer lá dentro, de um modo que honre e glorifique ao nosso Senhor. Por isso eu gostaria de apresentar alguns detalhes que as Escrituras nos ensinam sobre o nosso trabalho. Eu gostaria de relembrar o valor que o trabalho tem. Nós não podemos perder de vista o valor que o trabalho tem. Se nós vamos fazer do nosso trabalho missão, um ambiente missional, nós precisamos entender qual que é o valor que ele tem. Existe dignidade no trabalho. Talvez você já tenha ouvido dito, que diz que o trabalho dignifica o homem. Mas existe algo ainda maior quando cristãos entendem o seu lugar no mercado de trabalho e entendem o seu chamado a trabalhar. Existe dignidade no trabalho. O trabalho dignifica o homem. Mas isso especialmente acontece quando o cristão faz aquilo que é digno no seu trabalho. Quando o cristão responde ao chamado de Deus para a sua vida, vivendo de um modo digno entre aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, e faz disso o seu modo de fazer, de realizar o trabalho. O trabalho tem valor, sim. O trabalho é importante, claro. Mas quando nós infundimos o nosso trabalho com a dignidade esperada do chamado de Cristo para nós, tudo muda. Nós já vimos, nós temos um Deus Criador, nosso Deus. A origem do trabalho para nós não é desse mundo, não são das necessidades ao nosso redor. Nós trabalhamos porque o nosso Deus é um Deus trabalhador. Nós sabemos que a origem desse trabalho tem dignidade porque vem do próprio Deus. Nós vemos que Deus nos chama para trabalhar com Ele. Quando Ele cria todas as coisas, Ele diz, olha só, isso ficou bom, ou isso ficou muito bom. Ele não disse ficou perfeito, pronto, ninguém se mexe. Ele disse ficou bom, e Ele coloca o homem ali dentro para deixá-lo melhor. Existe dignidade no trabalho. Quando nós trabalhamos para Deus e nós temos a mentalidade de que estamos trabalhando em parceria com Ele, nós vemos a dignidade do trabalho de uma outra forma. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus trabalha, Deus nos convida para o trabalho, nós trabalhamos e nós infundimos o caráter de Deus ali. Nós somos a sua imagem, em Cristo Jesus redimidos, para levar ali os valores, a ética, o modelo de trabalho, a excelência de Deus ali. O trabalho tem valor. Como John Mackay disse, o trabalho pode ser terreno, mas se feito para o Senhor, pode se tornar uma realidade celestial. Essa relação entre o trabalho e a vontade de Deus e o reino de Deus é que dignifica o trabalho que você faz. Não importa qual é o trabalho mais, já não importa mais onde você está. Quando você trabalha com Deus, onde você está, céu e terra são conectados através daquilo que você faz. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós mudamos a realidade do nosso trabalho. Existe valor naquilo que você faz, existe importância naquilo que você faz, e você precisa aprender a infundir a dignidade de Cristo, que nós aprendemos com o seu exemplo e com os seus ensinos, para infundir o nosso trabalho com a dignidade esperada. O trabalho serve para provisão, sim. Eu falei várias vezes que nós não podemos trabalhar somente pensando nos recursos que isso vai nos gerar. Nós não podemos fazer do dinheiro, do salário, o nosso Deus. Mas existe valor no trabalho para provisão. O trabalho é o meio pelo qual Deus vai sustentar a sua vida. Esse é o meio que Deus escolheu para sustentar a sua vida. Quando o salmista olha para as atividades de Deus no mundo, olha só o que ele diz no Salmo 104. O homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. Quando nós vamos trabalhar, o Senhor vai trabalhar com a gente. O salmista diz que esse é o modo em que Deus trabalha em nós e através de nós. Essas são as grandiosas coisas que Deus faz. Sim, nós vamos trabalhar, vai ter provisão. Vocês vão precisar de sabedoria para como lidar com os recursos. Como que nós vamos investir, guardar, gastar.
Todos esses elementos fazem parte da sabedoria divina. Deus usa o seu trabalho para sustentar a sua vida e a sua família. Aproveita! Mas lembra que curtir disso é uma dádiva divina. Descobrir que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é presente de Deus. Nós não trabalhamos pelo salário, mas tendo recebido, nós queremos gastá-lo de um jeito que honre o nosso Senhor. Nós queremos investir de um modo que honre o nosso Senhor. Nós queremos contribuir de um jeito que honre o Senhor. Nós queremos servir pessoas, nós queremos ajudar pessoas. Porque esse é o modo que Deus tem sustentado a sua vida. Esse é o modelo de vida que Ele nos deu. Mas o trabalho é também um lugar onde Deus vai discipular a nossa vida. O trabalho é um lugar onde Deus vai trabalhar na sua vida. O trabalho nem sempre é o propósito último da nossa vida. Às vezes você está em um trabalho que você nem gosta de realizar. Às vezes você está servindo em um lugar onde você não encontra nem satisfação de fazer o que faz. E isso acontece. Mas ele está diretamente conectado com o teu propósito último. A adoração a Deus ainda está ali. A missão de Deus ainda está ali. O trabalho de Deus ainda está ali. Quando nós cristãos nos deparamos com trabalhos que são péssimos, quando nós nos deparamos com oportunidades de trabalho que são ruins, com um ambiente de trabalho que é tóxico, com pessoas que são marcadas pela presença do pecado, nós começamos a observar aquilo com uma outra ótica. E que talvez aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade, é o que Deus espera de você. Porque nós não trabalhamos para nós. Existe um trabalho de Deus em nós no ambiente de trabalho, que nos ensina a olhar para os outros. A vida deles está marcada pelo pecado, porque eles não conhecem o Salvador que os pode libertar. A vida deles está marcada por um ambiente tóxico de mentira, porque eles não conhecem o Deus que os liberta dessa miséria. A situação pode estar péssima, porque pessoas marcadas pela presença do pecado são completamente capazes de fazer aquele ambiente ficar horrível. Mas às vezes é exatamente ali que o Senhor quer que a glória dele brilhe. Deus quer trabalhar na sua vida enquanto você trabalha no ambiente de trabalho. Pensem no seguinte modo, como Paulo nos ensina em Filipenses. Assim, meus amados irmãos, como sempre obedeceram, não somente na minha presença, mas muito mais agora, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Como você acha que a salvação desses irmãos do passado a quem Paulo escreve seriam desenvolvidas? Tudo estaria bem? Tudo seria tranquilo? Eles ganhariam carros novos? Ficariam ricos? Não. Esses são irmãos nossos do passado que estão sendo perseguidos. São irmãos nossos passando por problemas. É por isso que a doutrina que prega uma prosperidade material como sinal da bênção de Deus, ela é tão prejudicial. Porque é muito fácil você olhar para alguém que diz: vejam, Deus me abençoe. Olha, eu ando de BMW, comprei uma Mercedes, e todo mundo te vê sorrindo lá dentro daquela Mercedes. Qualquer dono de carro importado consegue rir lá dentro. Não precisa ser cristão para isso. Fantástico seria ver irmãos dirigindo o Fusca, morrendo de alegria, dizendo: esse aqui é o carro que o Senhor me deu, onde eu completo o meu trabalho. Isso é de outro mundo. Isso é outra realidade. Quando as pessoas assistem você reagindo à frustração no seu ambiente de trabalho, quando os seus fornecedores te dão nó, quando você tem dificuldade de relacionamento, quando existem complôs contra você, lá naquele lugar, quando você reage de um modo que Deus espera que você reaja, algo diferente ali dentro acontece. Como é que ele consegue estar feliz e satisfeito numa situação terrível como essa?
Onde ele encontra a satisfação dele? Onde ele encontra o propósito dele? Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer trabalhar na sua vida enquanto você trabalha. É ali que o desenvolvimento da sua salvação vai acontecer. É ali que você vai ser esticado para ser trabalhado pelo Senhor. É ali que você vai ter oportunidades de confronto. E você vai precisar responder de um modo cristão. Observe como Paulo continua esse texto. Ele diz: façam tudo sem murmuração nem discussão. Imagina você estar em um ambiente de trabalho onde na sua equipe tem alguém que se nega a ser fofoqueiro. Alguém que se nega a ficar reclamando do que tem que ser feito. Alguém que não procura discussão o tempo inteiro. Alguém que saiba usar as palavras. Imagina sendo você essa pessoa. Ele continua: para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos do Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada. É lá no meio da corrupção, é lá no meio da depravação que nós temos que aprender a como viver. E ele diz: no qual vocês brilham como estrelas no universo. É naquele ambiente corrompido que você está, destituído da graça de Deus que você trabalha, marcado pela presença do pecado que você vê e experimenta todos os dias, que você foi chamado para inspirar a transformação que o Evangelho pode promover. É ali que você foi chamado para ser luz de Deus. É ali que você foi chamado para brilhar. É no meio da depravação, é no meio da corrupção. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa salvação ali. O modo como nós vamos reagir, o modo como nós vamos interagir, o modo como nós vamos trabalhar, tudo isso vai fazer diferença no modo como nós vamos viver e fazer o nosso trabalho. E é por isso que nós precisamos olhar o nosso trabalho como missão. Nós precisamos olhar o nosso trabalho como um lugar onde Deus intencionalmente nos coloca para que a missão dele de alcançar o mundo aconteça. Nós precisamos ter essa mentalidade de Paulo, desenvolver a salvação, viver de um jeito que seja agradável a Deus em meio a uma geração que é corrompida, mas ali ser luz de Deus, mas ali ser voz de Deus, ali ser testemunho da graça. Porque o trabalho é um contexto perfeito para a missão de Deus. O trabalho que Deus deu para você, o lugar onde Ele colocou você, é o contexto perfeito para que você ali seja um representante dEle. Por que o contexto onde você está é perfeito? Em primeiro lugar, porque aquele é um lugar onde a disfunção do pecado está viva e está muito bem. O ambiente do trabalho é um dos lugares onde a disfunção do pecado é vista com maior clareza. As pessoas que não conhecem o nosso Deus, as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, eles olham para o trabalho de uma de duas possíveis maneiras. Ou esse trabalho é um Deus para ele, para quem ele se devota, se dedica e se entrega à exaustão. Ou o trabalho é aquela maldição que nós vemos na queda. Um fardo, um peso, um problema. As pessoas que vivem da idolatria do trabalho, que fazem do seu trabalho a razão última da sua vida, que vivem em função do trabalho, vivem vidas marcadas por isso. Uma vida devotada ao trabalho gera inúmeros problemas. Gera problemas familiares, gera problemas sociais, gera problemas de amizade, de contexto e relacionamento. Pessoas que vivem para o trabalho não têm tempo para viver, não têm tempo para aproveitar o que fazem. Eles se dizem satisfeitos por fazerem o que fazem. Eles se dizem realizados.
mas sempre querem mais, sempre querem melhor, sempre procuram por novas oportunidades, sempre querem crescer. Se estivesse satisfeito e realizado, não estava bom? Mas a mentalidade dos nossos dias é: trabalhe mais, junte mais dinheiro, aposente o mais cedo que você conseguir, se você conseguir. E é isso. E aí, quando nós não tivermos mais energia, quando as juntas estiverem doendo, quando nós não pudermos mais trabalhar, nós vamos olhar para o lado e falar: o que é que nós estamos fazendo aqui? A única coisa que eu sabia fazer é trabalhar. O Deus a quem eu servi a minha vida inteira me deu um inferno longe do trabalho para inventar um fim da minha vida. As disfunções do trabalho, do pecado no ambiente de trabalho, eles estão lá. Hoje você encontra pessoas que olham para o trabalho como uma maldição. Eu não aguento mais isso aqui. Eu estou sendo sugado, estou sendo exigido de coisas que ninguém me deu para fazer. Eu estou sendo cobrado de tarefas que não são minhas. Eu não aguento mais esse ambiente. É tóxico. As pessoas têm língua afiada, são maledicentes. Eu não aguento mais isso aqui. Para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, o trabalho é Deus ou maldição. Nunca adoração, nunca vocação, nunca missão para um propósito maior. E nesse ambiente desfavorável à harmonia, desfavorável a bons relacionamentos, nesse ambiente tenebroso, escuro e vil, é que nós temos o privilégio de mostrar a verdade de Deus, ser sal e luz, apresentar a graça e a grandeza de Deus no modo como nós trabalhamos. Nós temos limites no nosso trabalho. Por quê? Porque nós não servimos o trabalho, nós servimos o Deus que nos deu o trabalho. Nós temos alegria no trabalho no meio da dificuldade. Por quê? Porque o trabalho para nós não é uma maldição, é uma parceria com Deus. Quando nós mudamos a perspectiva do trabalho, quando nós vivemos com a perspectiva transformada, nós temos a oportunidade de ali manifestar a graça de Deus no ambiente de trabalho, com o trabalho. Claro que nós vamos aproveitar oportunidades. Se pudermos fazer reuniões, claro que nós vamos fazer. Se pudermos sentar no almoço com alguém para falar do Evangelho, é lógico que nós vamos fazer. Mas o trabalho é um contexto ideal para a missão de Deus acontecer, porque é ali que a disfunção da queda é vista com grande clareza. E nós estamos entre essas pessoas, nesse contexto, todos os dias. Billy Graham ele dizia o seguinte, que o próximo grande avivamento irá acontecer no ambiente de trabalho. Billy Graham era um daqueles homens que se entendia chamado por Deus para apresentar o Evangelho ao mundo. Ele entendeu que Deus o tinha chamado para pregar para grandes multidões. E de um modo sobrenatural que só Deus podia fazer. Onde ele passava, multidões o ouviam. Ele falava sem medo a respeito do Evangelho. Ele anunciava a multidões. Mas ele tinha entendido que tem algo muito maior do que isso acontecendo no mundo. De um Deus que está trabalhando através de milhares de cristãos, com audiências muito menores, mas espalhados em lugares onde ele nunca pisou. E ali estão fazendo a grande revolução acontecer. Essa igreja tem pouco mais de 50 pessoas. 50 adultos. Nós temos um pregador. Se a cada semana eu visitasse o trabalho de um de vocês, eu levaria um ano.
E provavelmente eu não voltaria no segundo, se eu entrasse como entrou aquele piloto no avião. Mas você está lá todos os dias. Você é o profeta, você é o sacerdote, você é o missionário. Você é o comissionado por Deus para estar lá. Agora imagina, se a gente colocasse isso para funcionar. Se a nossa visão fosse de tal forma transformada a respeito do trabalho. E que nós víssemos ali a missão de Deus acontecendo. O que é que Deus não poderia fazer através de você nessa comunidade? O que é que Deus poderia fazer através de você no seu trabalho? O seu ambiente de trabalho é um lugar ideal para a missão de Deus acontecer. A disfunção do pecado está lá, mas não é só isso. Aquele ambiente é um ambiente altamente inexplorado. Um dos lugares mais rígidos, um dos lugares mais duros e fechados para a verdade de Deus é o seu ambiente de trabalho. Nenhum missionário foi enviado para lá. Nenhum vocacionado da igreja foi enviado para lá. Lá não tem floresta suficiente. Lá não tem povo não alcançado. Lá não tem gente passando dificuldade. Lá não tem gente passando por momentos, por crises grandes de saúde. O seu trabalho é o ambiente missionário mais inexplorado que você vai encontrar. Não que a igreja não precisa fazer todas essas outras coisas, de enviar missionários para lugares onde nós não temos nem como colocar um trabalhador. É lógico que nós temos que avançar o evangelho desse modo. Mas quando nós pensamos em missões como coisas que acontecem lá, nós não vemos o campo missionário que o Senhor te deu aqui. E antes de começar a falar sobre outros lugares do mundo, outras regiões, nós precisamos entender a nossa responsabilidade onde nós estamos. Seu ambiente de trabalho é um dos campos missionários mais inexplorados do mundo. Sabe por quê? Porque se você tem um amigo cristão no seu ambiente de trabalho, é capaz que você nunca o ouviu falar nada a respeito de Cristo. E é capaz que você encontre na ética de trabalho dele elementos questionáveis. Um modo de trabalhar que não redunda em glória a Deus. O seu ambiente de trabalho é inexplorado pela missão. Porque muitas vezes nós somos esse cristão silente no ambiente de trabalho. Porque a nossa ética não está à altura daquilo que Deus espera de nós. Porque embora tenha dignidade o trabalho, nós não atribuímos a dignidade de Cristo àquele trabalho. O seu ambiente de trabalho é inexplorado, porque muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. J.D. Greear, ele diz o seguinte: algumas pessoas eles trabalham pelo salário, outras pelo final de semana. Você trabalha para provocar perguntas. O seu trabalho, a sua ética, o seu comportamento, o seu modo de se relacionar, tem que ser marcado pelos ideais de Cristo ali. Provoque perguntas, por exemplo, a sua atitude, o modo como você lida com problemas, com sofrimento e com frustração, diz muito sobre quem você é e o que você valoriza. O modo como você lida com frustrações no seu ambiente de trabalho, e as frustrações estão lá, você sabe, fazem toda a diferença no modo como as pessoas te veem. O modo como você lida com dificuldades faz diferença no modo como as pessoas te veem. Esse é um testemunho que às vezes passa em silêncio, mas é ensurdecedor. Todo mundo está preparado para a alegria no meio de festa, no meio de aumento, no meio de salários, de promoções. Mas como você lida com a frustração de ter sido demovido de uma posição? Como que você lida quando os seus projetos são parados? Quando o seu trabalho é interrompido?
Quando a nossa ética funciona no meu ambiente de trabalho, ali nós vemos diferença. Imagina se você visse o seu trabalho como um serviço. Se você fosse para o seu trabalho com uma bacia com água e uma toalha nas costas. Se aquele ambiente de trabalho fosse onde você fizesse o seu serviço a Deus, eu vou servir as pessoas. Imagina se você pudesse oferecer do seu tempo para cuidar de pessoas e ajudar pessoas. Imagina se você pudesse servir as pessoas fora do ambiente de trabalho. Quando eu trabalhei na cidade de Campinas, como pastor, nós procurávamos uma oportunidade para visitar escolas e ali fazer um programa de prevenção às drogas. E todas as vezes que eu bati na porta de uma escola e dizia: olá, meu nome é Marcelo, sou pastor, gostaria de fazer um programa de prevenção às drogas, a resposta das escolas eram: nós não temos esse problema. Escolas públicas. Ninguém abriu a porta para nós. Até que um dia, numa escola perto da igreja, um assassinato acontece em função de problemas de dinheiro relacionado a drogas. E nos últimos suspiros, o garoto morrendo diz o seguinte: eu estou devendo. No dia seguinte, sem saber, nós batemos na porta da escola, a escola nos recebe, eu falo: lá, sou pastor, programa de prevenção às drogas. A diretora diz: nós queremos o seu trabalho. Nós começamos a trabalhar, mas ninguém queria se relacionar com a gente. Pessoas da igreja iam servir naquela escola. Professores de faculdade, empresários, empreendedores, entravam na escola e davam palestras gratuitas, ajudando aqueles adolescentes a olharem possibilidades para além daquilo que o mercado e o ambiente onde eles vivem estão oferecendo. Mas nenhum professor, nenhum coordenador queria ter qualquer tipo de relacionamento com a gente. Nós entrávamos e saíamos como se nós não tivéssemos passado ali. A única gratidão que os professores tinham é que quando nós falávamos, eles podiam descansar. Até que o dia que o irmão da coordenadora foi preso. E por ter uma vida complicada e ter dado muito trabalho e causar muitos sofrimentos para a própria mãe, a irmã disse: eu nunca mais quero vê-lo. Eu perguntei para ela: eu posso visitá-lo? Ela falou: mas por quê? Eu falei: porque a mãe não quer vê-lo, a irmã não quer vê-lo, ele não sabe quando ele vai sair, certamente tem algo apertando o coração dele. Ela falou: se você quiser, esse aqui é o endereço. Com outro pastor, nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, ele chorava, dizendo: vocês são as únicas pessoas que vieram me ver. Ninguém foi visitá-lo. A próxima vez que eu entrei na escola, essa mulher chorava, porque ela falava assim: eu não sabia que você se importava comigo. Eu achei que você vinha aqui cumprir o seu trabalho. Quando nós oferecemos graça inesperada para as pessoas, nós criamos a oportunidade de falar sobre a graça de Deus. Naquele dia, eu falei para ela sobre o Evangelho, com todas as letras. E ela sentada me ouviu todo o momento. Depois daquele dia, o nosso trabalho naquela escola mudou completamente. Porque agora ela, a coordenadora, comprou o projeto. Porque ela entendeu que nós não estávamos lá para fazer proselitismo. Nós estávamos lá para servir a escola. Nós pintamos a escola, nós demos treinamento para professores, nós servimos os alunos, organizamos campeonato de futebol, mas sempre procurando por uma oportunidade, sempre procurando um modo para aproveitar, para falar sobre o Deus que nos salvou e que nos fez estar ali. No meu ambiente de trabalho, talvez isso seja mais simples, porque parece que eu sou pago para isso, não é verdade?
Parece que essa é a minha função. Mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele comprou você também. Ele pagou um alto preço para que você pudesse ser representante dele lá no seu trabalho. Você foi pago para isso também, com o sangue de Cristo Jesus. O ambiente de trabalho nos oferece oportunidade. O ambiente de trabalho nos oferece mais oportunidade para o Evangelho do que qualquer outra área da sua vida. Pensa no seu lazer. Pensa na sua diversão. Pensa nas suas férias. Você encontra pessoas aqui e acolá de maneira desconectada. Pense nas outras áreas da sua vida, no seu ambiente familiar, seus poucos encontros que agora têm acontecido. Mas no seu trabalho, todos os dias, você é exposto ao mesmo ambiente de relacionamento, às mesmas esferas de relacionamento. Por isso que nós precisamos aprender a ver o ambiente de trabalho pelas lentes do Evangelho. Nós temos que olhar para aquilo que acontece ao nosso redor todos os dias, para aquilo que acontece em volta de nós todos os dias, para aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de sermos sal e luz ali dentro. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir anunciar, apresentar o latente contraste que existe entre nós e as outras pessoas. Enquanto o secularismo procura seus próprios ganhos, pelos seus próprios méritos, nós estamos lá para servir pessoas. Nós estamos lá para servir o nosso Senhor. Nós vamos trabalhar com afinco, dedicação e excelência, com certeza. Mas a sua vida será um tótem de contraste entre tudo aquilo que eles conhecem. Vai ser um excelente contraste com a própria religião. Porque a religião parece alguma coisa que fica na igreja, reservada aos templos. Pelo menos é assim que o mundo vê a religião. Mas missionalidade intencional ali dentro forma um perfeito contraste com o religioso que, em nome de Jesus, blasfema o Evangelho com seu comportamento. Isso é um excelente contraste com o individualismo. O Evangelho nos ensina a olhar as pessoas que estão ao nosso redor como superiores a nós mesmos. Nós vamos para o trabalho sabendo que qualquer pessoa naquele ambiente, naquele lugar, é digno de toda a atenção, de todo o cuidado que o Senhor oferece para mim, pecador miserável. Existe dignidade no trabalho de todas as pessoas. E nós vamos infundir o nosso com a dignidade de Cristo. Talvez o que eu gostaria de dizer nessa manhã, se eu pudesse sintetizar em uma frase, seria que nós somos chamados para viver o Evangelho no ambiente de trabalho. E para fazer isso, nós precisamos fazer o normal de maneira missional. Viver o Evangelho no ambiente do trabalho não é aumentar uma série de novas rotinas, não é criar uma série de novos procedimentos, é fazer o normal de modo a levar o Evangelho ali, através da sua vida, do seu comportamento, sempre aproveitando as oportunidades, mas com sabedoria. No ambiente de trabalho você foi pago para estar lá pelo seu chefe para trabalhar. Faça que o Evangelho seja o seu trabalho. Faça que a ética do Evangelho seja o seu modo de trabalho. Faça a sua adoração, a sua vocação ali. Faça disso a sua missão. E o Senhor vai te dar oportunidades para verbalizar o Evangelho, para almoçar com pessoas, para convidar para estar na igreja, para criar um grupo de oração, para fazer estudos bíblicos. Mas essas coisas serão consequências do seu modo de viver diferenciado dentro do seu lugar de trabalho. Vamos orar?